Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Aqui o Drico falando do Vozes do Socialismo Libertário. São 16 horas e 5 minutos e hoje temos a participação especial aí do Léo Stolpa. Ele vai debater hoje com a gente sobre esse tema maravilhoso que a gente vai trazer aqui para vocês, que é o cyberativismo, combate às fake news e lutas de classe. Tá bom? Léo, solicite o microfone, eu te mandei o convite, mas pode solicitar o microfone aqui. Galera, a dinâmica do nosso programa é o seguinte, o nosso convidado especial, ele tem aí por volta aí de 10 a 15 minutos para fazer uma explanação geral sobre o nosso tema, tá? Após é, essa fala do nosso convidado especial, aí a gente abre o microfone para as rodadas com o pessoal que está aqui com a gente, tá? Vocês terão até 3 minutos para fazer uma contextualização e direcionar a pergunta. E agora eu vou passar o microfone para o nosso convidado especial falar um pouquinho com a gente, tá bom? Léo, tá com você o microfone. Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Olha, eu queria agradecer demais o convite. Eu queria pedir o pessoal até para ajudar, para a gente compartilhar, para a gente levar essas informações para o maior número de pessoas o possível, né? E esse tema ele vem num momento muito interessante porque já assim digamos que o nome já é um nome bem interessante, que é socialismo libertário, porque a gente vê como coisas antagônicas o socialismo e a ideia de liberdade, porque colocaram no subconsciente da gente que o socialismo é tirar a liberdade, ser libertário, é brigar com o socialismo, e isso vai confundindo cada vez mais a cabeça das pessoas. Então, eu achei muito legal esse nome, socialismo libertário, porque existem determinadas coisas que elas precisam ser sociais para elas terem andamento social, e existem determinadas coisas que precisam ser deixadas para a liberdade. Quando a gente olha hoje as pessoas, como elas se autodeterminam direita ou esquerda, a gente vê bem isso. O Bolsonaro, que é o exemplo de um cara libertário na economia, então ele liberta toda a classe dominante para descer o chicote no trabalhador. Ele é muito conservador, por exemplo, no direito de uma mulher decidir o destino do próprio corpo em relação a uma gravidez, ou então de uma pessoa decidir o próprio destino em relação à liberdade sexual. Então, ou seja, ele é libertário na economia. Agora, o interessante é como nós, que somos progressistas, nós temos uma visão de que a sociedade ela não pode ser libertária no que diz respeito ao cuidado dos mais fracos, né? Porque se a gente for liberar os mais fortes para devorarem os mais fracos, a gente deixa de ser raça humana e passa a ser um, sei lá, que tipo de bicho que come a mesma espécie, eu acho que nem existe. Mas em contrapartida, a gente acha que a liberdade ela é muito importante, principalmente no que diz respeito às garantias individuais e fundamentais, né, onde o Estado não deveria realmente dar pitaco. E aí a gente consegue ver que é possível sim o socialismo libertário. É bem interessante isso. Mas indo para o tema, eu estava falando que o tema ele é muito importante para os dias de hoje, principalmente porque nós estamos vivendo um momento bem complexo. O momento em que nós estamos, através dos mecanismos de financiamento de comunicação, nós estamos vendo o poder financeiro controlar direita e esquerda através da condução do rebanho. E agora é muito importante dizer que gado não significa o cidadão de direita que apoia o Bolsonaro. Você pode até chamar esse cidadão de bolsominion, como também o gado não significa necessariamente que não existe o gado na esquerda, né? Então, o fake news ele começou a se tornar lucrativo, e no momento que ele começou a se tornar lucrativo, ele começou a se tornar realmente danoso para a sociedade brasileira. E quando a gente percebe que nesse momento a gente está começando a perceber uma produção de anticorpos no sistema, porque o sistema começa a lutar de uma forma inteligente contra o fake news, né? Desmonetização do fake news, que é uma coisa muito simbólica, porque ela tira o motivo para as pessoas fazerem fake news.
se o Alexandre Garcia, se o Rodrigo Constantino, se essas pessoas, né, se o Terça Livre, se eles não vão receber dinheiro para falar mentira, a mentira por si não é interessante se não tiver alguém pagando para essa mentira acontecer. Então, apesar da gente estar percebendo que uma parte do Brasil, que é a parte mais podre, podemos dizer assim, e quando eu falo sobre uma classe, quando eu falo sobre um grupo, é muito importante dizer que eu estou querendo dizer que é a maioria, mas não 100%, tá? Temos, obviamente, juízes fantásticos. Eu tive a oportunidade de conversar com um desembargador que luta contra o trabalho infantil, faz um trabalho fantástico, como temos pessoas do Ministério Público também, que são pessoas fantásticas, mas é preciso concordar que a maioria dessas instituições, ela se achava de direita, se achava liberal, e agora a gente percebe que os anticorpos, eles estão começando a nascer dessas instituições. A Polícia Federal, que pediu para o Poder Judiciário para bloquear o dinheiro do financiamento do terrorismo, financiamento do crime organizado, porque a utilização do fake news para a destruição do Estado Democrático de Direito, apesar de ser a utilização da voz, a utilização da internet, é uma coisa muito análoga ao terrorismo, né? E a utilização do financiamento da calúnia, do financiamento do fake news, do financiamento da difamação, ele é o financiamento do crime, porque essas condutas são tipificadas como crime. Então, quando você manda um dinheiro para apoiar um Terça Livre, quando você está assistindo o Alexandre Garcia defendendo a cloroquina, por mais que você imagine que você está ali vendo uma má expressão da liberdade de expressão, né, uma coisa que você não concorda, mas não é só isso, é crime também. Então, nós estamos percebendo neste momento que uma parte da Polícia Federal, uma parte do Judiciário, uma parte do Ministério Público já percebe o fake news como sendo extremamente maléfico, não para a democracia, porque é ilusão imaginar que eles estão preocupados com a democracia, mas extremamente maléfico para o Brasil como um sistema, porque eles pertencem a esse sistema e o colapso desse sistema, obviamente, gera um colapso também nos interesses deles. Isso é uma evolução considerável. Mas enquanto a gente percebe os anticorpos nascendo dentro do sistema, que é onde exatamente estava bem comprometido, né? O golpe aconteceu, tudo que aconteceu de lá para cá aconteceu por causa desse sistema comprometido. A gente percebe que o fake news ele começa a se tornar extremamente interessante para aqueles que antes estavam do nosso lado, que infelizmente são os próprios comunicadores de esquerda, e volto a dizer, quando eu falo, eu não estou falando em totalidade, porque às vezes as pessoas imaginam que falar que os evangélicos apoiam Bolsonaro. Gente, não é 100%, é claro que não. Os militares apoiam Bolsonaro, é claro que não é 100%, né? Os mais escandalosos. Da mesma forma, alguns comunicadores de esquerda, e eu falo os comunicadores de esquerda, lógico, repito, não estou querendo dizer 100%, tem muitas exceções ao que eu estou dizendo, mas muitos comunicadores de esquerda, eles foram cooptados pelo sistema de financiamento, e esse sistema de financiamento, ele é muito inteligente, porque ele trabalha da seguinte maneira: se você faz uma coisa extremamente irrelevante para o sistema, né? Se você faz uma coisa que não tem nenhum valor para derrubar o sistema, por exemplo, se você faz qualquer publicação irrelevante, se você faz uma publicação que não tem absolutamente nenhum confronto real contra o sistema, como a Michele Bolsonaro vai ser presa amanhã, o Flávio Bolsonaro vai ser preso. Você tem dois mecanismos agindo nesse momento. Por um lado, você tem um mecanismo de monetização do Google AdSense, porque é esse tipo de notícia que a direita quer que seja dada, porque é uma notícia realmente relevante, não vai incomodar a família Bolsonaro, a esquerda fazer um fake news falando que a Michelle vai ser presa, que o Flávio vai ser preso. Isso não incomoda o sistema. E, por outro lado, isso acaba ocultando as coisas que realmente deveriam ser ditas. Então, a gente tem a primeira coisa: o dinheiro é colocado para que a própria esquerda faça esse tipo de fake news. Então, o mesmo dinheiro que controla hoje grande parte dos comunicadores de direita é o mesmo dinheiro que controla grande parte dos comunicadores de esquerda,
Nesse esquema, primeiro do Google AdSense, o Google AdSense paga esse tipo de sensacionalismo, porque o Google AdSense ele é livre, então se o dono da Havan quiser negociar, a financiar, por exemplo, tudo que diz respeito ao voto impresso e tudo que diz respeito ao contra-voto impresso, ele vai colocar direita e esquerda para brigarem no assunto voto impresso, enquanto as estatais brasileiras vão sendo privatizadas. Então isso é um problema muito sério. Através do dinheiro, direita e esquerda são colocadas para brigar sobre um tema que pode ser irrelevante, perto das coisas que estão acontecendo. E além dessa questão do próprio financiamento direto através do Google AdSense, nós temos um outro problema que é seríssimo, que é o financiamento através do eu ouço aquilo que eu quero ouvir. A esquerda, ela tinha que ser realista, porque nós não tínhamos, e eu peço perdão do uso da palavra, porque essa palavra não deve ser utilizada somente no contexto que a gente conhece, mas a gente não tinha prostituição dentro da comunicação da esquerda. A esquerda, antes da eleição do Bolsonaro, ela tinha uma comunicação inteiramente voltada à ideia de vencer o sistema, e de uma hora para outra, grande parte dessa comunicação percebeu que o Bolsonaro é interessante para render, para ganhar dinheiro, para dar grana. E essa parte que hoje sobrevive de criticar o Bolsonaro, sobrevive de uma certa forma da existência do Bolsonaro, ela começa a se questionar se realmente vale a pena a queda do Bolsonaro. E uma coisa que a gente consegue perceber de uma forma muito clara, esse questionamento da esquerda, se vale a pena a queda do Bolsonaro, é o engajamento em coisas ridículas que realmente não vão mudar o quadro da política brasileira. Fazer um fake news batendo palmas que agora acabou, vai ser preso, já era, tudo. São coisas que vão fazer, obviamente, um alvoroço muito grande, porque as pessoas querem ouvir essa notícia, mas não vão mudar a realidade do Brasil. E aí nós temos o outro mecanismo, que é o mecanismo do próprio Google também, que são os vídeos indicados. Se você faz um vídeo se você faz um vídeo de instrução, o seu vídeo ele não vai ser indicado pelo mecanismo do Google. Não vai aparecer como vídeos indicados, porque a tendência natural, e nesse momento eu tenho lá minhas dúvidas, se isso acontece, primeiro, porque as pessoas não querem o vídeo de instrução, né? A própria esquerda, ela tá indo, assim, tá sendo cooptada por uma rede, né? Tipo uma rede de pegar peixe mesmo, de comunicadores que estão trazendo o fake news da ilusão, a pílula da felicidade, né? A pílula do emagrecimento, peço perdão para falar isso, mas aparece toda hora na internet, né? Pílula para crescer cabelo, pílula para crescer o pênis e etc e tal. A esquerda está sendo tão cooptada por pílulas da solução que a esquerda não quer mais assistir à triste realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade dentro da qual a esquerda já não é mais parte nesse processo. A gente está vendo uma briga hoje entre o grupo do Alexandre de Moraes, que é o grupo do PSDB, contra o grupo do extremo colonialismo brasileiro, que é o grupo do Bolsonaro. Nós não temos sequer, nós não estamos sequer dando pitaco. A gente até aparece através do Lula em primeiro lugar nas pesquisas, mas em termos de protagonismo mesmo, a gente não tem protagonismo nenhum. Tudo que está acontecendo porque o grupo do PSDB está brigando para poder ameaçar o grupo do Bolsonaro, para o grupo do Bolsonaro não tomar tanto protagonismo e depender do PSDB a ponto de manter o centrão dentro do governo. E aí a gente precisa se questionar nesse momento, né? Onde foi que nos perdemos